Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Milena Pimentel. Bem-vindos às reflexões, novamente. E, após uma prolongada ausência, que naturalmente se deveu a alguns probleminhas de saúde, e que eu hoje vou retomar, pelo menos gostava e tenho este propósito, de retomar com a segunda dinastia, a dinastia de Avis. Eu tinha, ao terminar as reflexões, o primeiro grupo de reflexões, de episódios, com a dinastia de Borgonha, começando com Dom Afonso I de Portugal, Dom Afonso Henriques, não é? E terminando com Dom Fernando I de Portugal, estaria feita estaria completa a primeira dinastia, passando por todos os reis que intervieram nessa dinastia, ou que eram sucessores dos seus antecessores, não é? Nesta dinastia que eu felizmente terminei, e que agora inicia então a segunda dinastia com Dom João. Ora, quem era Dom João? Dom João I foi rei de Portugal e fundou a segunda dinastia e de facto foi um rei muito importante. Talvez, segundo alguns historiadores, é talvez a dinastia mais prestigiada é esta segunda dinastia, onde se integra a chamada ínclita geração de alguns filhos de Dom João I que se destacaram. Mas então começamos pelo seu percurso de vida, que se poderá dividir em 3 etapas principais. Uma como filho, que era do rei Dom Pedro I de Portugal, e do relacionamento que este teve com Teresa Lourenço, uma senhora com quem ele manteve realmente um relacionamento, muito embora Dom João tenha nascido no Paço de Alcáçova, e isso denota bem o interesse e, portanto, a proximidade e o conforto que Dom Pedro quis dar a essa senhora no ato do nascimento do seu filho, não é verdade? Muito embora um filho legítimo, um filho natural, mas que ele não deixou ao acaso. E isso verifica-se, portanto, Dom João nasce em 1357, 11 de abril de 1357, no Paço de Alcáçova, como já disse, e o pai nomeia-o aos 7 anos mestre da Ordem da Viz, da monástico-militar Ordem da Viz. Nomeia-o mestre dessa ordem, claro que ele terá à frente um adulto que o instruirá, que o educará, mas na verdade ele assume essas funções e era comum, portanto, os filhos bastardos, embora a bastardia, como eu já disse várias vezes, não constituísse um estigma social, antes, pelo contrário, servia para destacar, formar uma nova nobreza de linhas mais sãs, mais também para conferir a essas ordens monástico-militares
um laço, não é? Um laço familiar e que em nada abalava a coroa, antes pelo contrário. Saber que estavam em boas mãos, ou seja, que estariam nas mãos de filhos, ainda que fossem ilegítimos, era sinónimo de preservação do património, de acrescente de património, de zelarem pelo património, por estarem, de certa forma, ligados à coroa, não é? Quer fosse por laços familiares, quer pelos laços da própria ordem, não é? E pelas regras dessa ordem monástico-militar, fosse ela qual fosse. Ora bem, pouco se sabe, na verdade, do percurso de Dom João, até mais ou menos aos 26 anos. Sabe-se que frequentava a corte, no tempo do meio-irmão Dom Fernando I, esse sim, filho legítimo de Dom Pedro I e de Constança Manuel de Castela, Constança Manuel também como era conhecida, frequentava a corte, portanto o irmão não havia oposição por parte do rei Dom Fernando I sobre essa questão, e portanto há aqui este facto dele nascer, digamos que quase que em berço de ouro, não é? Porque filho do rei Dom Pedro I de Portugal, ainda que fosse ilegítimo, mas teve toda uma proximidade com a corte e com a instrução e com o adotar de regras e o ser educado por aqueles monges, não é? Mestres, priores dessa ordem militar, por exemplo. Este é um dos fatores que, na verdade, fazem com que Dom João, à partida, já tenha, digamos, um certo caminho facilitado. Mas há acontecimentos que depois, que vêm do reinado anterior, por exemplo, e vêm do célebre Tratado de Salvaterra de Magos, no qual Dom Fernando I de Portugal põe em perigo o reino, um clausulado. Eu já falei aqui desse clausulado, e já falei aqui desse Tratado de Salvaterra de Magos. Eu penso que foi no episódio referente ao rei Dom Fernando I, no qual ele faz sucessora a sua filha Beatriz, que era uma jovem com apenas 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, e que a casou com o rei de Castela, Juan I. Ora, esse clausulado era perigoso no sentido em que havia, no caso dele faltar, e de facto foi o que aconteceu mês e meio depois de assinar esse tratado com Castela, para, de certa forma, oficializar o casamento da infanta. O que acontece é que ele deixa Dona Leonor Teles como regente, uma regência prolongada, porque a filha, Dona Beatriz, teria de primeiro ter um filho varão que atingisse a maioridade, ou seja, os 14 anos, para poder reinar, então, e isto eram cláusulas muito suscetíveis de pôr o reino de Portugal portanto, como rainha,
Dona Beatriz e o marido dela, não é? O Juan I de Castela. Ora bem, este Tratado de Salvaterra de Magos, de facto, põe em causa a própria independência do reino, com esse clausulado, faz de Dona Leonor Teles a grande beneficiária como regente, numa regência prolongada, prolongada se ela também vivesse muitos anos, não é verdade? Isso é uma coisa que não se pode, à partida, dizer se vai ter uma regência prolongada ou não, mas que poderia fazer dela uma grande beneficiária enquanto a filha não atingisse, ou não tivesse um filho varão, e hipoteticamente até podia nem ter, não é? Um filho varão, de maneira que isso faria dela, de facto, a grande beneficiária dessa regência, cuja nobreza, alguma dela não apreciava, não apreciava isso, não a apreciava como regente, não apreciou enquanto ela foi amante do Conde de Orém, João Fernando Zandeiro, durante muitos anos, ainda em vida do Dom Fernando I de Portugal. Uma nobreza que não se revia naquela regência, os mesteirais também não, os homens dos mistérios, dos ofícios, uma certa burguesia endinheirada que existia, que já se fazia evidenciar em Lisboa, mais concretamente. Portanto, havia um descontentamento geral e avançava-se para um nome. Primeiro seria Dom João, filho de Dona Inês de Castro e do rei Dom Pedro I de Portugal. Avançou-se para este nome e depois, e talvez porque estivesse mais perto e talvez porque tivesse dado provas, porque quando ouviram falar da aclamação, da hipotética aclamação de Dom João, filho de Dona Inês de Castro, os castelhanos aprisionaram-no em Toledo e ele já não pôde vir para Portugal. Portanto, avançou-se para um outro nome que também era conhecido, era também filho de Dom Pedro I de Portugal, e avançou-se para esse nome, Dom João Mestre de Avis, mestre da Ordem de Avis, e portanto começa-se a conspirar, e este é o segundo momento em que, de facto, Dom João é quase catapultado para a cena política de Portugal, do reino, sem contar, quer dizer, ele não contava com isso, não é? Mas o que é facto é que essa tal burguesia, os comerciantes, os mesteirais, a nobreza, o clero, enfim, aqueles que já o conheciam e conheciam a obra feita dele, apontavam o nome de Dom João como sendo a pessoa indicada para ser o regente e defensor do reino e afastar definitivamente a regência de Dona Leonor Teles, porque ela era muito influenciada por esse senhor galego, Conde de Orém, de quem era amante, não é? E portanto, há uma conspiração feita num certo segredo, mas há uma conspiração e lança-se o boato de que o mestre Davi estava em perigo e a populaça avança para os passos
reais, da regente, e tudo se precipita nessa situação de conflito, de confronto com a figura de Dom João, que se vê que afinal não estava em perigo coisa nenhuma, exceto se tivesse sido ferido às mãos do condandeiro, o que não se verificou. Aliás, foi o contrário. O condandeiro morre às mãos do mestre Davis, de Dom João I. Nessa altura, então, ele é já aclamado pela não só pela nobreza, por alguma parte da nobreza, porque também a Dona Beatriz também tinha os seus apoiantes, a Dona Leonor Teles também tinha apoiantes ali na zona de entre o Douro e Minho, por exemplo, Trás-os-Montes, que era uma zona mais senhorial e, portanto, tinham apoiantes aí. Embora a Sul se verificasse outro género, não vamos falar de uma classe social, mas outro género de pessoas que tinham uma mente muito mais aberta e de facto foi o que aconteceu. Nomearam regente e defensor do reino Dom João Mestre Davis. A regente anterior foi afastada, Dona Leonor Teles terminou a sua regência aí, portanto, terminou a sua regência. Seguiu-se, de facto, depois um período de luta, porque os castelhanos invadiram, para efeito de retoma do trono e da coroa de Portugal, invadiram o reino de Portugal e, portanto, há aqui um período de 2 anos de lutas contínuas entre 1383, que é chamado aquele período de interregno, entre 1383 e 1385, ou seja, desde que ele é nomeado regedor e defensor do reino, não é? Até que depois, mais tarde, assume, por cortes realizadas em Coimbra, entre 3 de março e 10 de abril de 1385, ele assume em Coimbra já o cargo de rei, de subida ao trono, isso depois de muitas batalhas, quer dos atoleiros. O ano de 1384 é um ano pleno de batalhas e de combates com os castelhanos, que reclamavam, reivindicavam vivamente o trono de Portugal. De modo que é com este confronto, é com esta situação, é com esta crise social que Dom João tem de lidar nos primeiros anos que ainda está a combater e a defender o reino, quer na Batalha dos Atoleiros, como já referi, quer em Trancoso, quer a revolta do Porto contra os partidários da Dona Beatriz, por exemplo, a que seguiram outras batalhas talvez de menor importância, uma delas até de grande importância, porque foi realizada no reino vizinho, em Castela, ali perto de Badajoz, em Valverde de Mérida, também no ano de 1384, e, de facto, culminou depois com Aljubarrota. Aljubarrota, que é considerada a grande batalha, a grande vitória dos portugueses sobre os castelhanos,
que foi preparada com toda a minúcia, que teve um estratega extraordinário, que foi Nuno Álvares Pereira, nomeado muito jovem e de quem recebeu muitas mercês e doações do rei, e que foi nomeado condestável. O condestável era um título, era um cargo, logo, um cargo militar, logo a seguir ao do rei, e portanto, de facto, esse estratega, este gênio militar que foi Dom Nuno Álvares Pereira, também com o auxílio dos nossos fiéis amigos ingleses, que entraram nessa batalha e que prepararam todo o campo esse que se situava ali entre Leiria e Alcobaça, e portanto foi um campo preparado, porque o número de militares portugueses não ultrapassava os 10.000, à volta disso, ao passo que os castelhanos eram muito maior número, 20.000, 30.000 militares. Mas aquele campo foi tão bem preparado, com fossos, com covas de lobos, fala-se disso. Aliás, até há um croquis sobre isso, sobre esta pavimentação especial para aquela batalha, que também se revestia de alguma especificidade, e porque era em território nacional e porque era para a defesa do reino. Mas tivemos a ajuda dos ingleses, sim, neste propósito, e a fé fervorosa de Dom João ao dizer que mandaria erigir um mosteiro que se alcançasse a vitória sobre os castelhanos naquele dia 14 de agosto de 1385. É quando acontece a Batalha de Aljubarrota, e na qual o exército português se debateu valentemente e alcançaram a vitória. Na verdade, o numeroso exército militar castelhano sucumbiu não só por causa da peste negra, e porque havia surtos ainda aqui e ali, mas sobretudo porque era muito numeroso e havia muitos cavalos e cavaleiros em campo, infantaria, tudo isso dificultava a própria ação dos militares castelhanos. De modo que foi uma vitória alcançada, foi uma promessa garantida por Dom João, que foi aclamado rei nas cortes de Coimbra, como já disse, entre 3 de março e 10 de abril de 1385, ele convocou cortes, e portanto ele é um rei que não é rei por sucessão legítima. Ele não é rei por sucessão legítima. Ele é rei por aclamação popular. Foi aclamado rei. Muito embora essa legitimidade depois, mais tarde, tivesse sido concedida pelo Papa, pelo Papado, em 1391. Foi concedida não só a legitimidade do seu nascimento, como a legitimidade da fundação dessa dinastia e dele como rei. Houve essas duas concessões muito importantes, e que
pronto, legalizavam, de certa forma, a sua situação de ilegitimidade perante o rei Dom Pedro I de Portugal. Claro que em tudo isso houve acontecimentos também internacionais que funcionaram a nosso favor, outros não, como por exemplo o grande cisma da Igreja, em que Dom João se põe ao lado do Papa de Roma e não Urbano, portanto, Urbano VI e não, e não a favor do Papa de Avignon. E isso também, da parte do papado, é levado em conta, não é verdade? Essa disponibilidade dele, enfim, fazer parte e concordar com o Papa de Roma. Ora bem, ainda voltando atrás e sobre o mistério da batalha, foi um mistério de Nossa Senhora das Vitórias, como queiram chamar. O mistério da batalha de Nossa Senhora das Vitórias é a mesma coisa. Faz parte da lista da Unesco do Património da Humanidade desde 1983 e levou 150 anos a construir, em obras. E tem vários estilos, desde o gótico manuelino até o renascentista, uns laivos de renascentista, mas essencialmente e predominantemente gótico manuelino. De maneira que isto é a segunda etapa, digamos, na vida de Dom João I. Ele depois, em 1386, assina o Tratado de Windsor com o Duque de Lencastre, o Duque João de Lencastre, e em 12 de abril, em 12 de fevereiro de 1387, casa com a filha do Duque de Lencastre, que é Dona Filipa de Lencastre, que era neta do rei Eduardo IV de Inglaterra, e essa senhora tinha uma educação primorosa. E foi muito. Eles casaram no Porto, em 12 de abril, a 14 de abril, a 14 de fevereiro, desculpem, a 14. Há aqui umas datas, há muitos 14 na vida do Dom João I, muitos 12 e muitos 11, e tudo em abril, e pronto. Muitos aconteceram em abril, muitos acontecimentos foram em abril. De modo que tiveram 9 filhos, ela foi de facto uma figura essencial na educação dos filhos, porque também ela trazia uma educação primorosa, tinha sido criada na corte inglesa e de modo que trazia toda uma educação primorosa para Portugal e fez, não sei se os filhos nasceram para brilhar, mas alguns deles de facto foram brilhantes. Ora bem, mas é preciso também ver que Portugal não podia ficar só e apenas confinado ao seu próprio estreitamento. Havia que avançar, havia que recuperar uma certa identidade, não só bélica, mas que talvez se tivesse perdido com
ao longo dos séculos, não é? Feita que estava a reconquista. Pronto, já não se pensava em mais nada, nem sequer em conquistar o mar. O mar ali tão perto. E, e de facto, começa-se a pensar o que é que vamos fazer a seguir. Não podemos ficar apenas com. Vamos tentar arranjar metais preciosos que faltavam no reino, por exemplo, e havia uma carestia de vida também muito grande e que acompanhou o reinado de Dom João I, essa carestia de vida, a subida dos preços. Isso na sequência também da própria peste negra, cujos surtos se continuavam a verificar. E ela tinha acontecido em 1348, quer dizer, mas não se extinguiu ali, não é? Não se extinguiu ali. De modo que começa-se a pensar o que fazer agora. E pensa-se, na verdade, em duas coisas. No reino de Navarra, por exemplo, aqui ainda tinha muçulmanos lá, mas que estava em Castela e nós estávamos em paz com Castela nessa altura. Uma paz conseguida em 1402 e reafirmada depois em 1411. Portanto, não convinha muito mexer com o reino de Navarra, porque ele estava implantado ali na vizinha, nos nossos vizinhos, muito embora fosse um reino separado, não é? Mas, de qualquer forma, seria criar que eles pudessem pedir auxílio a Castela, não é? E lá estaríamos nós envolvidos novamente numa guerra desnecessária. Então, pensa-se nas cidades do norte da África, por exemplo. E Ceuta foi de facto uma cidade que foi escolhida porque era um importante porto marroquino ali no norte da África. Seria uma forma de nós controlarmos, enfim, todo o curso que pudesse vir dali, controlarmos também hipotéticos avanços para o Algarve, por exemplo. Desses muçulmanos do norte da África, e começa-se a pensar verdadeiramente na expedição que será talvez o primeiro passo para uma expansão ultramarina que irá ser gloriosa, nos séculos XV e XVI para Portugal, com o descobrimento do caminho marítimo para a Índia, etc. Mas eu não venho falar disto hoje, venho-se falar de Ceuta, da preparação que foi feita em 1412 e da tomada de Ceuta. Há quem lhe chame conquista de Ceuta, há quem lhe chame tomada de Ceuta, porque na verdade eles não tiveram, não houve, como é que eu ia te explicar? Para haver uma conquista tem que haver uma oposição, um conhecimento de lá, da outra parte. Aqui há quem defenda que Ceuta foi tomada. E talvez me pareça que este termo ter sido tomada, porque ela foi tomada e foi tomada de surpresa. Eu não sei como é que conseguiram esconder de um reino pequeno como o nosso, não sei como é que conseguiram esconder durante quase 3 anos esta
tomada de Ceuta, não é? E respectivos preparativos, expedição, 200 barcos, 200 embarcações. 200 embarcações foram. 20.000 combatentes. Não é? Entre eles, fidalgos, nobreza, os próprios filhos de Dom João I, Dom Duarte, Dom Pedro, Dom Henrique, o próprio rei, Dom João I, também foi. Realmente foi extraordinário não terem descoberto as nossas intenções, não é? Na conquista de Ceuta, na tomada de Ceuta, como lhe queiram chamar. O que é facto é que tomaram Ceuta a 22 de agosto de 1415, é quando ocorre a tomada de Ceuta, nas piores condições de surpresa para aquele povo que ali vivia, para aquele povo que se viu sem os seus familiares. Enfim, como em tudo acontece nestas guerras, inclusive nos dias de hoje, não é verdade? Há aqueles que ganham, há aqueles que perecem. De qualquer forma, Ceuta é, na verdade, um passo decisivo na conquista ultramarina do Grande Oceano. E por hoje, se calhar, ficava-me por aqui. Dom João I, de facto, foi um grande rei, foi um grande. Desde as medidas que ele tomou em termos já no tempo da regência, em que agia como um verdadeiro rei, não é verdade? Ele teve um reinado longo também, que proporcionou de facto o deixar obra feita, o deixar realizada obra feita. Não talvez a do Mosteiro da Batalha, porque se realizou, talvez a primeira pedra tenha sido lançada ainda em 1385, mas depois as seguintes, naturalmente, que foram 150 anos depois, e não dava em obras. De qualquer forma, foi um reinado longo de 48 anos. Ele viveu também 76 anos, o que é uma idade provecta e extraordinária para uma época em que não havia medicamentos, em que não havia, enfim, grandes rigores de higiene. Havia esses surtos de peste que as pessoas pegavam umas às outras, não é? De modo que. E deixou-nos também, porque ele era um homem instruído, o convívio com os monges deram-lhe uma educação, e o convívio, portanto, com os monges, enquanto criança e enquanto jovem e mestre de avis, não é? Deram-lhe o conhecimento necessário para que fosse uma pessoa instruída. E ele deixou um livro, que é o livro da montaria, uma série de regras e de conhecimentos e de pessoas com quem ele contatou, e ele fez a compilação daquele livro de montaria, que é sobre o porco montês, o que nós hoje podemos chamar de javali, por exemplo, né? Era o porco montês, deixando esse livro de montaria com estas noções de como caçar, de como os monteiros, como é que deveriam fazer. Os monteiros seriam aqueles homens que iam ao monte caçar, não é? O que caçavam. E deixou, portanto, este livro, e não só, deixa também
a lei mental, que só depois é que o filho Dom Duarte publica já no seu reinado, mas que são ideias que estiveram na mente do pai. E, portanto, ele chamou-lhe a lei mental. Mas sobre isso vamos falar e quando chegar à altura própria, ele, de facto, termina o seu reinado em 1433 e é quando sucede o seu filho, Dom Duarte. Mas, portanto, foi um reinado longo, como eu dizia, em que deixou obra feita não só em termos legislativos, como em termos de administração do reino, de substituição da moeda, de cunhagem de moeda, de substituição da moeda, dada as dificuldades com que ele se debateu ao longo do seu reinado, de cunhagem de moeda e de substituição de moeda por moeda estrangeira, por exemplo, também. Foi um facto que aconteceu no reinado de Dom João I. Foi o que se pode considerar uma pessoa que ultrapassa todas essas etapas, algumas delas difíceis e decisões difíceis de tomar, e que deixa esta obra maravilhosa, não é? De bem fazer, de não só para conseguir a paz social, por exemplo, tinha de fazer doações de títulos nobiliárquicos, tinha de fazer doações que não se resumiam só aos títulos nobiliárquicos, mas também a património fundiário, a património real. E pronto, que tomar essas medidas no imediato, não é? E que depois, mais tarde, viriam a ser integradas na coroa, mas isso é muito mais tarde. É quando me cumpre realmente falar sobre Dom João I, é um rei. Convém também referir que ele arma cavaleiros, os seus filhos, Dom Pedro e Dom Henrique, na mesquita de Ceuta, transformada assim em edifício cristão, se pode assim chamar, designar, e que Ceuta tem, para mim, um significado especial como sendo realmente o primeiro passo para a expansão ultramarina. Não nos podemos esquecer das mortes que lá houve, mas isso, eles defenderam-se como puderam, nós atacámos como pudemos, não é? Era assim naqueles tempos, era assim, foi assim no século XIV. Pronto, é quanto me cumpre realmente referir sobre Dom João I. Muito há para referir sobre Dom João I, mas eu reconheço que os vídeos também se tornam monótonos, também se tornam. Se são muito longos, e este já está com quase 45 minutos. Portanto, foi um rei que fundou a dinastia de Avis, convém frisar. Foi uma dinastia que se destacou não só na governação, não só nos feitos e nos atos feitos, e em tudo ele esteve presente, não é? Em tudo ele estava presente, e isto tem muito que se lhe diga. Portanto, um rei que está presente e que acompanhou em Aljubarrota, acompanhou na regência, antes disso, acompanhou na Batalha dos Atoleiros, acompanhou a Ceuta,
Quer dizer, foi um rei sempre presente. É de facto uma pessoa extraordinária e que merece aqui um destaque, sem dúvida. Pronto, por hoje é tudo. Até uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado desta reflexão sobre Dom João I de Portugal, o fundador da segunda dinastia, dinastia de Avis. Então, até sempre.